Fala, pessoal. Já imaginaram a empresa trabalhando de forma enxuta, de forma simples, de forma inovadora, com equipes trabalhando em alto nível de produtividade e felicidade, promovendo inovações, melhoria contínua? Mas acho que alguns de vocês estão me vendo aqui, eu falo assim, cara, já tive a sensação de que é difícil fazer isso acontecer, de promover esse ambiente de colaboração, de excelência operacional. Muitas vezes, como que eu consigo fomentar essa inovação? Me apresentar para vocês, eu sou Ferrari, eu sou diretor de Lean Digital Transformation na Deloitte. Trabalhei com empresas de capital intensivo, construção, mineração, saneamento. Sou especialista em Business Agility e estou há 12 anos nesse mercado. E aí eu vou estar aqui junto com a Bruna, falando um pouquinho sobre essa jornada de transformação. Bruna, pode se apresentar para o pessoal aqui? Oi, pessoal. Obrigado, Rafael. Eu sou a Bruna Mafra, eu sou gerente executiva de excelência operacional na Vale, responsável pela implantação do nosso modelo de gestão, que é o VPS, tá? Estou há 15 anos trabalhando na Vale, passando por grande transformação aí nos últimos anos. Já tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas da Vale, dentro e fora do país, então tem muito aprendizado, erros e acertos nessa jornada. Obrigada, Rafael. E aí, Bruna, quando a gente foi convidado para falar um pouquinho sobre jornadas de transformação de excelência, de inovação, a Deloitte fez um estudo em 2020, onde ela pesquisou 270 empresas do setor de infraestrutura, né? Basicamente o que eu falei, construção, mineração e tal. E aí ela perguntou como é que era o nível de investimento, como que as pessoas estavam relacionadas à estratégia de jornada, de transformação. E o que a gente percebeu? 65% dessas empresas desse setor, eles não têm uma estratégia definida claro dentro da rota deles, quando eles imaginam o futuro deles. E mais do que isso, a gente percebeu que apenas 15% das empresas fazem um investimento acima de 1% quando a gente está falando de inovação, excelência operacional. E é um pouco das dores que a gente enxerga nesse setor hoje, né? De que não tem uma estratégia clara, de que não faz um investimento adequado para poder estar à frente dentro do mercado. E aí, pegando um pouco da sua experiência, né, de Vale, que é uma grande empresa brasileira, como que foi um pouquinho dessa jornada de excelência operacional de vocês? Como que foi essa transformação que vocês estão fazendo dentro da Vale? Legal. A jornada de excelência operacional na Vale é uma jornada longa, né? Ela começou ali no início de 2006, 2005, mas ela ganhou muita robustez e muita força após 2019, né? Em função aí do acidente de Brumadinho. Desde então, junto com a própria questão da inovação, isso assume um papel crítico na companhia pela própria criticidade, né, da disciplina operacional, né, das práticas de gestão, no nosso modelo de negócio e na própria estratégia da companhia. Então, nesse ano, né, em 2019 para 2020, tanto o modelo de gestão, o VPS, quanto a inovação, eles entram como alavancas estratégicas do negócio, né, e passam a ganhar uma abrangência muito maior nessa jornada e de fato, integrar as discussões e aprendizados da companhia. Então, é uma jornada longa, mas com uma transformação muito intensa e muito recente. E você trouxe essa questão de estar na estratégia, né, que conectou com o ponto que eu trouxe. E eu já observei em vários clientes várias formas de você conseguir começar uma transformação, né? Você pode ter ali de baixo para cima, onde você tem um grupo pequenininho, que teve uma empresa que eu trabalhei que foi assim, cara, começou um grupo pequeno, a galera que queria fazer acontecer, queria mudar o status quo, viu formas diferentes de fazer e criou um movimento que depois cresceu para um movimento gigantesco dentro de uma organização, de uma grande empresa brasileira. E tem esse movimento que começa, né, de forma de cima para baixo, né, com a liderança querendo fomentar isso. Você trouxe a visão da Vale de que em 2019 isso ganhou tração. Qual foi a grande mudança quando você fala que pegou tração? Por que você chama de que pegou tração a partir de 2019? A gente, de fato, percebeu que as áreas que tinham já mais experiência, né, e mais maturidade na implantação dessas práticas apresentavam resultados, principalmente aí, de segurança, muito superiores ao das áreas que não tinham. Então, aí vem o questionamento, por que essa implantação não está abrangente? Porque não está todo mundo fazendo parte desse movimento? Então, de fato, assim, é um approach estratégico, né, mas não deixa de ser algo que só se tornou estratégico porque demonstrou resultados, né, num nível mais local, né, um nível mais localizado. O que eu vejo muito assim é você ter que ter algumas pequenas vitórias acontecendo para que você faça essa transformação acontecer. E aí o que eu entendi da sua fala é essa excelência operacional, vamos dizer assim, ela não era uma coisa tão obrigatória para toda a abrangência da organização, né, pelo um pouco do que eu conheço. Essas áreas onde tinha a excelência, né, sendo puxada, tinham esses resultados melhores, principalmente relacionados à segurança, né, que eu acho que é um grande valor da empresa de vocês hoje. E isso trouxe um viés de, cara, por que eu não consigo expandir isso para a minha empresa inteira? Né? Alguma coisa nesse sentido.
É exatamente isso, Rafa. Se a gente, né, cai a ficha de que se isso tivesse implantado em outras localidades, né, a gente já estava em condições muito melhores e mais competitivas. Então, é exatamente essa visão, né? E sempre colocando as pessoas no centro da decisão, né? Acho que isso é chave. Então, ouvindo as pessoas, entendendo que também essas áreas em termos de engajamento e de soluções, elas estavam também em outro patamar de cultura. E é impossível para a gente na Vale hoje descasar as conversas, né? A transformação de excelência operacional da transformação de cultura que a nossa empresa vem vivendo. Essas coisas andam muito conectadas. E é interessante, né, você falar isso, porque quando a gente fala de transformação, até assusta um pouco, né? Tipo, pô, É, transformação. A gente vive em constante transformação, na verdade, sem né? dúvida. Mas, na Uhum. verdade, cara, o que a gente está mudando no fundo, você falou de gestão, né? De estar liderando a gestão, você falou de processos, formas diferentes, que a gente tem trabalhado junto nisso lá dentro. Mas, no fundo, o que a gente está mudando é cultura, a forma da pessoa fazer, a É. forma da pessoa executar aquilo ali e ser adaptável. Tem um cara que é o pai da inovação para a gente, né, da Deloitte, que é o Larry Keeley, e ele fala que se você quer realmente fazer a transformação acontecer, a inovação acontecer, torne ela obrigatória, né? Porque hoje as inovações, a excelência operacional, de uma forma geral, né, a inovação ela abrange a excelência operacional quando a gente está olhando sobre um viés de inovação que é H1, né, o core da empresa, melhoria contínua, é isso, é inovação na sua essência. Uhum. Ela não fala hoje por falta de criatividade, por falta de vontade, mas ela fala muito por falta de disciplina, né? Ninguém está ali na Sem garagem, dúvida. aquele modelo Facebook que eu estou na garagem, estou fazendo, principalmente empresa de engenharia como a Vale, mineração, não vai ser isso que vai acontecer, né? Vai ser a disciplina que vai fazer a gente conseguir ser mais inovadora. E aí, Bruna, abrindo para uma próxima pergunta, durante essa jornada de 2019 para cá, você citou a palavra inovação e a gente vem trabalhando junto nessa inovação, né? Como que você viu a conexão da excelência operacional, né, de estar no chão de fábrica, de estar fazendo a melhoria contínua, com a inovação acontecendo também? Como você viu essa relação da excelência operacional com a inovação, transformação digital? Tem bastante aprendizado nesse capítulo, né? Essas coisas elas começam de forma talvez até concorrentes. Acho que esse é um grande aprendizado que a gente teve, né? Elas estarem de fato integrada e entender a inovação como um enabler, né? Como uma grande alavanca para a transformação, para a excelência operacional, né? Então, eu acho que um dos primeiros aprendizados foi esse, foi colocar as duas coisas de fato muito muito conectadas, né, e não deixar parecer ali que eram questões dissonantes, né? Acho que um outro ponto-chave foi, de fato, sair do pensamento tradicional. Esse foi um grande desafio e um grande aprendizado, né? Aquele pensamento de que você vai ficar ali gestacionando uma ação, um projeto por muito tempo, até ele ficar ótimo e ele ser entregue, para, de fato, um pensamento muito mais ágil, né? Mas que ele precisa ter um preparo da organização, porque senão uma organização que está acostumada a receber a ideia que vai ser testada num ponto de vista ótimo, receber ali uma ideia que ainda não chegou nesse ponto, mas ela já, né, foi bem mais rapidamente apresentada, e a gente não matar isso, sabe? A gente, de fato, seguir investindo nesse projeto, se fizer sentido, obviamente. Então, acho que sair ali da visão do ótimo é um outro grande aprendizado. Mas sem abrir mão, né, Rafael, assim, do errar rápido. Né? Exato. Não estou dizendo que se aquela ideia de fato de cara ela não parece boa o suficiente, a gente tem que também o fail fast aí, errar rápido e tirar ela da frente. Né? Então, acho que tem muitos aprendizados e isso traz bastante agilidade na visão de excelência operacional. Né? Acho que essa mudança de mindset é o principal ponto que eu ressaltaria aí. E teve um ponto muito interessante que você trouxe, que você falou da competição inicial, né? As empresas, eu acho que quando a gente fala de agilidade numa forma organizacional, a gente até conversou disso recentemente, na semana passada a gente estava falando um pouco disso, sobre muitas empresas têm muitos projetos e querem fazer muitas coisas ao mesmo Muitas tempo, coisas. né? Uhum. Então, o IP, né, o limite de processo em trabalho, né, em atividade sendo executada, ele é um dos maiores males das organizações, né? Eu acabo fazendo muita coisa e acabo não entregando nada. E aí, quando você trouxe da concorrência, da excelência operacional, com o movimento de inovação, com o movimento de transformação digital, e você não consegue até tangibilizar para as pessoas que estão na ponta, seja as pessoas da ponta mesmo do campo, seja as pessoas média gerência, gerentes de uma forma geral, que isso tudo consegue se conectar e você escolher caminhos para que você seja mais eficiente dentro da sua organização, você acaba criando um ambiente dentro da organização que as pessoas se perdem. Não, peraí, mas essa iniciativa, isso, né? Como que isso tudo se conversa? Então, eu acho que uma grande
aprendizado que a gente tem visto nas organizações é você conseguir ter uma fala, né, que a inovação ela está dentro da melhoria contínua, a melhoria contínua faz parte da inovação, né, e a inovação ela acaba ajudando a você conseguir fazer a sua melhoria contínua, a sua melhoria operacional. Tem um autor que é o Art Smart, que ele trouxe um conceito muito legal dos 4 tipos de problemas, né, que ele fala muito sobre isso, né, que na visão do Lean a inovação, ela é ali uma forma de você conseguir resolver com métodos diferentes, com forma diferente, com mindset diferente, para a sua organização ela ser mais enxuta, ela ser mais eficiente, né? E aí, dentro dessa jornada nossa, qual foi o que, assim, a coisa que você viu como desafio dentro dessa jornada de vocês? Qual foi a coisa mais desafiante que você ainda lidar hoje no dia a dia para fazer essa jornada acontecer, Bruna, e capturar os resultados? Qual é o maior desafio Eu que você acho enxerga? que, conectando com essa questão do problema, é de fato entender a transformação, a inovação, o digital, a excelência operacional, enquanto meios para o fim. Então, assim, é de fato ter o problema no centro, ter clareza do problema, né? E eu acho que isso é uma grande dificuldade, acho que as pessoas às vezes se apaixonam pela solução, se apaixonam pelo meio, e aí a gente acaba se perdendo, né? Então, de fato, colocar o problema, entender os 4 tipos de problema que temos, né? E as tratativas que a gente precisa dar para cada um deles, mas o problema é o que conecta. Né? Eu não tenho a inovação, a excelência operacional porque é glamuroso, porque é bacana dizer que a empresa tem isso. Não, não é por isso. Eu tenho isso porque isso me ajuda a alcançar resultados. Né? Isso me ajuda a ser mais seguro, mais eficiente, mais produtivo. Então, a gente tem que focar nas ineficiências, né? E nas oportunidades que tem no ambiente e direcionar, né, essas engrenagens todas que estão aí à disposição da organização para resolver problemas. E aí elas ficam em segundo plano, elas não são fim em si mesmo, né? Acho que esse é um grande aprendizado. E é interessante você falar isso, né? Porque quando a gente como as empresas começam numa jornada, né, de Lean, de agilidade, de digital, a primeira imagem que vem na cabeça da galera é aquela pessoa com post-it, né? Inclusive as pessoas me mandavam lá no carnaval aquela foto daquele homem cheio de post-it e você imagina que é isso, né? Na verdade, não é isso, né? Esses tipos de ferramentas, esses tipos de processos, esses frameworks, ele vem a te ajudar a conseguir fomentar a Exatamente. inovação. Mas eles são meio, né? O que na verdade a gente espera no final é ter resultados tangíveis, é ter resultado para a empresa se tornar relevante, é você conseguir gerar impacto para as pessoas que estão na ponta, para elas estarem mais seguras, né? Para você reduzir o índice de acidentes que acontece numa organização. E esses meios, eles acabam fomentando você conseguir ter esses resultados. Mas se você se apaixonar demais por esses meios, você acaba fazendo meio por ser meio, né? E você E mata aí, os meios, né? Você mata os meios realmente, assim, né? Você inverte essa relação e aí, de fato, você entra para uma avenida que não é saudável. Né? E as pessoas vão começar a olhar daquilo e falar assim, mas para quê? Por quê? E aí a gente vai lá na história do propósito, né? O propósito tem que estar bem claro. E se os resultados não começam a aparecer, esse negócio começa a ser questionado, né? Então, assim, tem que andar muito junto. Acho que esse é. E menos é mais, né? Acho que você trouxe esse ponto aí. É não querer colocar muita coisa, não ir com muita sede ao pote aí, e de fato ir fazendo na mentalidade ágil mesmo, de step by step, né? Porque o muito aí ele pode ser bem perigoso nessa jornada, né? E a gente falou, então, o que a gente falou aqui, né? A gente falou sobre, nessas transformações, a importância de você criar uma conexão, né, entre a inovação, entre a excelência operacional, né? E quando a gente está falando de conexão, não é necessariamente hierarquicamente isso está conectado. No case, por exemplo, da Vale, você tem estruturas diferentes de inovação, de excelência operacional, mas você tem uma conexão forte acontecendo, fomentando isso. Você falou que um grande ponto legal da jornada de vocês foi relacionado a ter alguns locais que tinham vitórias e resultados para mostrar que por isso fez sentido abranger para a organização como um todo. E você trouxe também a visão do propósito, né? Do meio não ser mais importante que os resultados que ele vai estar gerando. E aí, para a gente finalizar aqui, a gente está no final da conversa, para quem está vendo a gente aqui da Klabin, né, que está nessa jornada também de inovação, que está nessa jornada de excelência operacional, qual é a grande dica que você daria para essa turma que está vendo a gente aqui? Essa pergunta é boa, hein? Né? Primeiro, assim, né? Acho que a primeira coisa, a nossa jornada também aqui na Vale tá só começando, né? A gente está longe de ter todos os aprendizados dessa jornada, e eu acho que esse é o principal ponto. É uma grande jornada de aprendizado. Né, que muitas vezes os erros nos ensinam até mais do que os acertos, né, sem dúvida. E eu acho que é muito ter essa mentalidade, né, de aprendizado, né, focar o tempo todo em aprender juntos para que isso acelere, né, a geração de resultados. É uma jornada de aprendizado muito mais rápido.
Eu acho que essa é a grande dica, assim, não achar que quando a gente está errando, a gente está atrasando, porque às vezes o erro hoje, ele vai acelerar uma entrega muito maior amanhã, né. Então, isso parece simples, parece óbvio, mas na prática, né, É difícil demais. colocar em prática é bem complicado esses conceitos e a gente segue aqui no nosso aprendizado e desejo à Klabin aí muito sucesso na jornada deles. E aí você falou um ponto interessante, né, que o erro ele é importante, mas às vezes ele meio clichê, né? Você fala meio que não, é errar e É, tal. E é, a gente tem que saber realmente lidar com isso, né? Existem muitos momentos que a gente vê falhas e você usar isso como oportunidade, cara, é muito bacana. Eu complementaria isso, que eu acho que é muito legal o movimento que eu vejo de vocês, a gente tá junto com vocês nessa jornada, é a liderança presente. Eu acho que a liderança está presente, passando essa mensagem de que aquilo é importante. E eu vejo isso muito forte dentro da organização de vocês, vi isso em outras organizações que eu fiz a uhum, transformação. É muito importante isso é para chave, acontecer, né? Isso é é muito chave. chave para que aconteça, É. porque eu costumo brincar, né, para quem tem filho, né? Se eu falo para meu filho não fazer A e eu faço A, provavelmente o meu filho vai fazer exatamente o que eu estou falando, né? O walk the É. talk ele faz base. Pessoal, queria então, Bruna, agradecer você, queria deixar um grande beijo para o pessoal da Klabin que está vendo a gente aqui. Sucesso na jornada de vocês. Façam um contato com a gente vai deixar o contato do pessoal aqui. Quem quiser entrar em contato, quem quiser procurar, procura a Bruna, eu no LinkedIn. Fique à vontade para fazer a conexão. A gente está disponível aqui para essa jornada de vocês. Beijo no coração de todo mundo. Obrigada, pessoal. Um abraço.